Oi, gente. Então vamos dar continuidade aqui à nossa aula de ficha técnica. Então a última parte de montar uma ficha técnica é a gente calcular a tabela de informação nutricional. Então eu vou mostrar rapidinho nessa aula e a gente vai lá para o Zoom para fazer exercícios sobre a tabela de informação e tirar as dúvidas que com certeza vai ter algumas, tá? Bom, então nas aulas passadas a gente calculou a quantidade aqui de produto que a gente precisa bruto, a quantidade de produto líquido, o fator de correção, o peso com base na base de cálculo lá, que é quantas pessoas a gente ia servir, certo? Calculamos quanto que ia custar aqui o bruto e por porção, né? E hoje nós vamos calcular a informação nutricional. A informação nutricional ela está em legislação, né? A gente tem que a legislação ela exige que todo alimento comercializado ele tenha a tabela de informação nutricional. É muito importante se alguém chegar num restaurante, em algum lugar, pedir a tabela de informação nutricional do produto que ela está comendo que tenha essa informação, né? É essencial que tenha. Quem preconiza isso é a legislação. Então, eu vou passar as legislações de cálculo de tabela de informação nutricional para vocês verem como é que é. Tem até uma apostila que a Anvisa ela formulou para que seja calculado isso daí. Né? Vou passar essa aula para vocês, mas eu tenho a apostilinha lá para vocês seguirem o passo a passo caso queiram. Ok? Então, quem fornece, né, as informações para que seja feito o cálculo da informação nutricional é a Anvisa, a Agência de Vigilância Sanitária. Eles que fazem as leis que dizem o que deve ter, o que não deve ter e como que se faz esses cálculos, certo? As quantidades de cada componente, idealmente pela legislação, deveriam vir de acordo com métodos oficiais de análise. Só que pense, para um restaurante lá pequeno que serve bife por quilo, fica muito inviável você pegar todos os seus alimentos que você fabrica, mandar para laboratórios certificados com métodos oficiais de análise para dizer quanto que tem em cada produto, né? E fica bem caro e se torna um pouco inviável. Então, a legislação ela já prevê que podem ser utilizadas tabelas prontas já que vem com essas informações de cada componente. Vou ensinar para vocês como que a gente faz para ver como que a gente calcula isso daí, certo? Mas tudo tem que ser calculado por métodos oficiais. Junto com isso daqui, a gente também tem que fazer o cálculo do valor energético, quanto de energia que vai fornecer, né, cada componente ali e calcular o valor diário ali, a porcentagem do valor diário. Então, obrigatoriamente tem que ter o valor energético e as quantidades dos seguintes nutrientes: carboidrato, proteína, gorduras totais, saturadas, trans, fibra e sódio. Tá? Então, esses daqui é obrigatório que tenha. Qualquer outro que tiver, melhor. Mas obrigatoriamente tem que ter esses aqui, certo? Hoje na aula a gente não vai fazer sobre gorduras saturadas e trans. Nas tabelas tem a gordura saturadas e trans, mas para exemplificar e ficar um pouco mais simples e mais curto, a gente só vai fazer gordura total, certo? O valor energético é calculado com base nisso daqui. Então, tem os fatores de conversão aqui do valor energético. Então, os carboidratos têm 4 quilocalorias por grama, as proteínas também, as gorduras têm 9 calorias por grama, o álcool tem 7 quilocalorias por grama, ácidos orgânicos 3, polióis 2,4 e polidextroses 1. Tá? Aqui já vem o valor em quilojoule, mas a gente vai ter um outro fator para converter de quilocaloria para quilojoule, certo? Então isso aqui é por grama, quanto de valor energético eu tenho por grama de cada componente. Então, para eu calcular o valor energético, obrigatoriamente eu vou ter que calcular os componentes isolados aqui. Tenho que saber quantos gramas de carboidrato tem para eu saber o valor energético de carboidratos do total da receita. Então a gente vai pegar uma receita toda e calcular a quantidade total de carboidratos na receita, de proteínas na receita, de gorduras na receita. Então, para cada receita, eu calculo o total aqui de quilocalorias para eu poder converter depois e ter o valor energético total de cada um dos componentes, certo? As tabelas de valores de referência, a que a gente mais utiliza é a TACO, Tabela Brasileira de Composição de Alimentos. Quem fornece isso daqui é a Unicamp. A Unicamp que faz todas as análises com os métodos oficiais e tem a tabelinha lá pronta para a gente utilizar. Tá? Eu vou passar essa tabela para vocês também nos materiais extras, para vocês abrirem lá e acompanharem comigo como que a gente faz os cálculos e como que a gente escolhe os alimentos que a gente vai utilizar, certo? Se algum alimento não tiver na TACO, a gente pode usar todas essas outras aqui. Então a gente tem
a da USDA, né? É o Departamento da Agricultura dos Estados Unidos, e eles têm no site deles, é só digitar o alimento lá, eu vou mostrar para vocês hoje como que a gente procura isso daqui lá no departamento, no USDA, certo? Se eu não acho isso, eu posso usar a do IBGE. Tem a da Felipe, né, que formulou já uma tabela de composição de alimentos, a gente usa o livro dela, né, para nossa disciplina. Tem um software da Universidade de São Paulo e outras tabelas ou bancos de dados disponíveis desde que você referencie de onde você tirou. A principal que a gente usa é a TACO, certo? Que é a tabela valor de referência. A gente vai usar ela para calcular. Então, o cálculo, como que a gente faz? A gente segue um passo a passo. Então, primeiro a gente verifica as quantidades na receita, consulta os valores de referência, faz a regra de 3 para converter esse valor. Vamos calcular daí, depois de tudo isso, o valor diário e montamos a tabela no final, ok? Então, nós vamos seguir esses 5 passos. Verificar quanto tem cada receita, consultamos a tabela de referência para ver quanto de cada componente tem, fazemos uma regra de 3 com o valor que eu tenho na receita e o valor que eu tenho na tabela, para converter esse valor para o valor que eu preciso. Calculamos o valor diário, depois de fazer todos os cálculos dos componentes, e no final a gente monta a tabelinha ali, para a gente ter montado a tabela de informação nutricional. Vamos começar então. Bom, a gente tinha essa tabela aqui que a gente montou na aula passada com a ficha técnica, certo? Dizendo as medidas padronizadas, qual que é o peso bruto, peso líquido, fator de correção e o peso com base no cálculo lá que a gente estava fazendo para aquele número de pessoas. Para a gente calcular a informação nutricional, qual valor a gente usa? O peso líquido, que é o peso que vai ser de alimento limpo, sem casca, sem podres, que já foi, né, pré-preparado. Então, para a gente fazer o cálculo da tabela de informação nutricional, a gente usa o peso líquido, aquele peso do alimento limpo que vai ser consumido. Então, esse aqui é o peso do alimento que já vai ser consumido. Então, lembrando lá, os ovos aqui perderam 30 gramas de casca, certo? A gente não come a casca do ovo. Eu não posso usar o peso bruto porque a gente não come a casca, a gente come o ovo sem casca, certo? Então, aqui a gente tem que usar o peso líquido para fazer o cálculo da informação nutricional. Ok? Então aqui eu já passei a tabelinha de novo com o peso líquido aqui de cada ingrediente. Então a gente já sabe que a gente vai usar 120 gramas de ovos, 62,5 de leite, 30 de manteiga, 70 de cebola, 3 de pimenta, 0,5 gramas de sal e 8 gramas de cebolinha. Essas aqui são as quantidades que eu vou utilizar para fazer uma porção da minha receita. Então, cada porção minha, o omelete, eu sirvo a porção inteira. A pessoa vai comer essa porção, certo? Então, o cálculo do valor nutricional vai ser para esta porção total. Então, a gente vai usar o valor total aqui para calcular a informação nutricional. Então, primeira parte já fiz os ingredientes. Agora eu vou consultar as tabelas para ver como que eu vou avaliar a quantidade de cada componente que eu tenho. Então, a gente tem na tabela lá, desse jeito aqui, o número, cada alimento tem o seu número, tem a descrição, né, do que seria, e aí eu tenho todas as quantidades aqui. Ele me dá, inclusive, a quantidade de quilocalorias que já tem no alimento, para facilitar, inclusive, o cálculo da informação nutricional. Então, aqui a gente tem a tabela, é só dar um Ctrl F na tabela em PDF e digitar lá ovo. Ele já vai aqui para os ovos que a gente tem. A gente tem ovo de codorna, de galinha, só a clara, só a gema, inteiro, cru, frito, cozido, né? Temos todos os tipos aqui. Como aqui a gente vai utilizar o ovo somente sem adicionar nada, a manteiga ela vem depois, então a gente não pode usar o ovo frito, porque o ovo frito aqui já está considerando que ele foi frito em óleo ou em manteiga e já está dizendo aqui a quantidade de lipídios é bem maior, certo? Então, neste caso aqui, a gente não considera o ovo frito, mas vamos considerar ele cozido, como se ele fosse o ovo in natura sem adição de nada, tá? Então, vamos pegar aqui, ovo de galinha inteiro cozido por 10 minutos, certo? Então, ovo inteiro cozido. Selecionei aqui, para não me perder, e vamos começar os cálculos. Então, começando ali pelos carboidratos. Se eu venho aqui nos carboidratos, na coluna de carboidratos, eu tenho essa quantidade aqui, todas as quantidades dessa tabela estão para 100 gramas. Então, em 100 gramas de ovo inteiro cozido, eu tenho 0,6 gramas de carboidratos, ok? Então, a gente faz uma regrinha de 3. Se em 100 gramas eu tenho 0,6, quantos gramas de carboidrato eu vou ter
em 120 gramas, que é o que está na minha receita, né? Então, vamos fazer uma regrinha de 3. Se eu sei que em 100 gramas eu tenho 0,6 gramas de carboidrato, em 120 gramas eu tenho X gramas de carboidrato. Coloco ali, faço a continha e eu vou ter aqui que para 120 gramas de ovos eu vou ter 0,72 gramas de carboidrato, certo? Uma regra de 3 simples, né? Multiplique em X aqui para a gente descobrir quanto de carboidrato eu tenho em cada ovo. É pouquinho, porque o ovo tem pouco carboidrato, ele é mais proteína, certo? E vou fazendo isso para todos. Então, o próximo é o leite, né? O leite. O leite que a gente usou, leite de vaca integral. Vou ver na tabela aqui. E agora? Eu tô com a minha tabela aqui, procurei leite de vaca integral e vou ver as quantidades aqui. Todos eles têm asterisco, porque está sendo revisado na tabela ou esse valor varia, né? Porque no leite de vaca esse valor varia. Ou seja, na Taco, que é a tabela que eu estava usando aqui, não tem a quantidade de leite de vaca, né? Quanto que tem de cada componente. Aí a gente vai no USDA. Eu abro o site da USDA, é só procurar Food Composition USDA e ele abre o site. Digitei lá leite e entro aqui nos nutrientes que tem no leite. Ele me dá esta tabelinha aqui. É a mesma coisa que a Taco, só está num formato diferente. Então, se eu entro aqui e eu vejo quanto de carboidratos tem aqui. Eu tenho 5,42 gramas de carboidrato em 100 ml de leite, certo? Então, em 100 ml, eu tenho 5,42 gramas. A minha receita vai 62,5 e eu tenho X gramas de carboidrato. Fazendo a regrinha de 3, 62,5 vezes 5,42 divididos por 100, eu tenho aqui 3,38 gramas de carboidrato. Então, na tabela da Taco, eu não tinha a quantidade de carboidrato, porque eles estão calculando ainda, porque eles estão reformulando a tabela e porque pode variar. Na USDA tinha, eu uso da USDA, já que na Taco não tinha, certo? Colocando ali na tabela, eu coloco 3,38 gramas de carboidrato para o leite. Esses valores, claro, são arredondados. A tabela de informação nutricional não vai valor com vírgula, é tudo valor arredondado, a gente vai arredondar depois, ok? E assim eu vou fazendo para todos. Então, fiz para todos os carboidratos aqui, né? E a gente vê que a manteiga não tem carboidrato, segundo a Taco. A cebola tinha, né? E a gente calculou ali pela regrinha de 3. Somando, eu sei que nessa receita eu vou ter 8,79 gramas de carboidrato. Tá? Então, eu somo todos os carboidratos que eu tenho nessa receita aqui para saber no total quanto de carboidrato eu vou ter. Finalizando o carboidrato, vou para o próximo componente, as proteínas, né? Então, eu volto lá na tabelinha dos ovos, né? Vejo lá quanto de proteína que tem. Então, vamos voltar aqui para ver os ovos aqui. Ovo de galinha, eu tenho proteína 13,3 gramas. Para 100 gramas de ovos, eu tenho 13 gramas de proteína. Voltando nas continhas aqui, a gente faz a conta. Aqui eu estou usando 120 gramas de ovos. Então, 13,3 eu tenho 100 gramas, em 120 gramas eu tenho quanto? 15,96 gramas de proteína, tá? Então, para os ovos dá 15,96. E faço isso para todos os componentes. Então, fazendo lá, procurando na tabela, o leite dá 2,08 de proteínas, a manteiga dá 0,12, a cebola dá 1,19, pimenta, sal e cebolinha não tem proteína, tá? Então aqui tá as quantidades de proteína que eu tenho. Somando tudo isso daqui, deu 19,35 gramas de proteína que eu tenho para esta receita de omelete, ok? E faço isso para tudo. Vou lá nos lipídios, vejo quanto de lipídio que eu tenho em cada um, dá 39 gramas. As fibras, onde que eu tenho fibra? Na cebola e na pimenta somente eu tenho fibra. Na cebolinha não tinha, né? A gente não conseguia encontrar na cebolinha. Se vocês encontrarem, podem colocar na pimenta e na cebola. Eu coloquei porque eu achei que tinha as fibras, certo? Deu 3 gramas de fibra. O sódio foi calculado também, deu 239 gramas de sódio, ok? Então eu faço as contas para cada um dos componentes obrigatórios lá que eu tenho. Lembrando que as gorduras têm que vir as totais e as saturadas, tá? Então aqui eu fiz só a gordura total, ok? Então aqui estão todos os componentes. E a gente já está começando a formar uma tabela de composição nutricional. Porque eu sei que eu tenho 9 gramas de carboidrato, 19 de proteínas, 39 de gordura, 3 de fibra e 239 de sódio. Certo? Lembrando que o sódio é em miligramas, sempre, tá? Então, aqui já está começando.
A partir disso daqui, eu posso calcular o valor energético das duas formas. Ou eu uso a TACO, que tem o valor energético, e eu posso calcular para cada um dos componentes, ou eu faço aqui calculando com base no fator de conversão. Então, para carboidrato, a gente tem o conversor que é 4 quilocalorias, para proteína é 4, para lipídios é 9. Eu vejo na tabela a quantidade total. Opa, 9, 19 e 39. Então, aqui eu tenho, cadê? 9, 19 e 39, carboidrato, proteína e lipídio. E o conversor, é só multiplicar. 9 gramas vezes 4 quilocalorias por grama dá 36 quilocalorias. 19 gramas vezes 4 quilocalorias por grama dá 76 quilocalorias. E 39 gramas vezes 9 quilocalorias por grama dá 351 quilocalorias. Somando aqui, eu sei que no total eu tenho 463 quilocalorias por porção, que é o meu omelete inteiro. Para converter para quilojoule, é só fazer a regrinha de 3 pelo fator de conversão aqui. Então, 1 quilocaloria é 4,2 quilojoules. 463 quilocalorias é x quilojoules, e eu descubro aqui que eu tenho 1944 quilojoules. Descobri o valor energético. Com base nisso, a gente calcula o valor diário. A Anvisa me dá a tabelinha dos valores referência. Então, para uma dieta de 2.000 quilocalorias ou 8.400 quilojoules, a gente tem esses valores de referência que equivalem ao 100%. Então, aqui no caso, carboidratos, 300 gramas é o 100% do meu valor diário, certo? Então, aqui são os valores referência para uma dieta de 2.000 quilocalorias. Então, é só fazer a regra de 3. 300 gramas é o meu 100%. A quantidade que eu tenho na minha receita, que eu calculei lá no começo, que é os 9 gramas aqui, é X. X é 3% do valor diário. Faço isso para todos. Para a proteína, 75 gramas é o meu 100%. 19 gramas é 25%. Gorduras totais, 39 gramas. 55 é o meu 100%. 39 é X. 70% do valor diário de gordura. É bem gordo, né? Porque vai bastante manteiga nesse omelete. Fibra. 3 gramas é a quantidade que eu tenho na minha receita. Se 25 é a quantidade total, no 100%, aqui 25 é 100, 3 é 12%. Sódio. O sódio, 2.400 miligramas é o 100%. O valor diário seria 10%. Sempre fazendo a regrinha de 3 para a gente calcular o valor diário aqui. Tendo tudo isso, a gente monta a tabela de informação nutricional. Faço a mesma coisa para o valor energético, né? Se 2.000 quilocalorias é meu 100%, 463, 8%. Passo a quantidade em gramas que eu calculei lá de carboidrato, proteína, gordura, fibra e sódio, e os valores diários que eu calculei aqui. Vem para essa tabela aqui e sempre coloca aqui que os valores são baseados numa dieta de 2.000 quilocalorias ou 8.400 quilojoules, né? Sendo que esses valores podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. Aqui é a porção de 280 gramas, que é a refeição toda, certo? Então aqui está a tabelinha de informação nutricional que a gente montou com base na ficha técnica. Então, na ficha técnica, além de ter a quantidade dos ingredientes, os custos e o modo de preparo, a gente ainda tem a tabela de informação nutricional que me diz quais que são essas porções, certo? Quanto que é o valor diário, quanto de carboidrato, proteína, gordura, fibra e sódio tenho no meu alimento. Não é algo complexo de se fazer. É só olhar na tabela e fazer regra de 3, tá? Claro que vocês têm que treinar para que vocês consigam entender como isso tudo funciona. Para treinar, o exercício de hoje é justamente vocês pegarem o exercício da semana passada e aplicarem a tabela de informação nutricional. Eu quero que vocês agora, até o fim da aula, calculem a informação nutricional para aquela receita, ok? Era isso para a aula de hoje, gente. Até a próxima!